Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês. Que Jesus, que é o sol da justiça, possa neste momento inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento. E que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 19 de novembro, a lição 8, ela tem como título Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. E a lição de hoje, que nós vemos aqui, baseadas ali no livro de João, nos capítulos 1, 2, 7 e 19, que Jesus, ao debater com os escribas, os fariseus, ou a liderança do templo, como os sacerdotes, ele mencionava que a autoridade das escrituras, ela estava relacionada ao seu ministério nesse mundo, estava ligado a ela, tanto é que ele pedia que os judeus examinassem as escrituras. E o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, eles estão assim interligados, Porque tudo que foi mencionado no Antigo Testamento sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte e ressurreição de Jesus, estava relacionado no Antigo Testamento e que se cumpriu no Novo Testamento. E o Novo Testamento usa esses textos para testemunhar a mente de Jesus. Porque os judeus, no caso os escribas e fariseus, eles conheciam muito bem os capítulos e versículos das Sagradas Escrituras, mas eles não observavam a essência da Bíblia, faltava-lhes sabedoria. E João Evangelista apresenta a narração dos evangelhos, a perfeita relação entre o Novo Testamento com o Antigo Testamento, onde ele aponta as atividades de Jesus, as profecias que se cumpriram, como está lá em Isaías 43, relacionado a João, capítulo 1, versículo 23. Ali o que nós vemos lá em Isaías 40, versículo 3, que João Batista, que é aquela voz que clama do deserto que Isaías menciona, que ele profetiza bem antes, Isaías profetiza bem antes, como seria o ministério desse precursor de Cristo que era realmente João Batista. E que se cumpriu ali em João capítulo 1, versículo 3, que fala João Batista, a voz que clama no deserto. E já no Salmo 69, versículo 9, relacionado a João capítulo 2, versículo 16, aqui também no Antigo Testamento apresenta a purificação do templo de Jerusalém, que seria feita através de Jesus, que é profetizado nesse Salmo 69,9 e que se cumpre ali em João 2,17. E também em Jeremias capítulo 2, versículo 13, relacionados a João capítulo 7, versículo 38, onde no Antigo Testamento diz que Deus é a fonte da água viva, é um manancial, e que o povo de Israel deveria beber. Porém, eles trocaram essa água viva por águas impuras, águas do mundo, realmente, que deixaram de beber da água viva, que era Cristo, que era Deus, e passaram a beber águas impuras. E João 7,38 confirma isto, e Jesus nos convida e faz esse convite, a nós irmos a Ele, que é a fonte da água viva, que assim nós jorraremos água viva de todo o nosso coração e nós seríamos um testemunho vivo para as pessoas do mundo. E já em Números 9, 12, assim como João 19, 36,
Aqui Deus, em Números 9:12, Deus orienta o povo de Israel para que eles pudessem comemorar a Páscoa e se alimentar de um cordeiro, porém eles não deveriam quebrar nenhum osso desse cordeiro, eles deveriam se alimentar de toda a carne e deixar os ossos inteiros. E isso se cumpre na profecia de João 19:36, onde Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que foi morto na cruz do Calvário, ele sofreu e foi traspassado pelos soldados romanos e não foi quebrado nenhum osso sequer do seu corpo. Assim, mais uma vez, as profecias se cumprem. Os líderes religiosos judeus estavam assim apegados somente nas palavras das Escrituras, porém seu devido discernimento, que eles negligenciavam a essência das Escrituras, que é Jesus, o Filho de Deus. A liderança do Templo de Jerusalém substituíram a transformação, a regeneração do coração por um sentimento intelectual superficial que eles mesmo faziam e entendiam da forma que eles queriam. E examinar as Escrituras que Jesus disse para os fariseus e escribas era procurar ler a Bíblia com atenção, com sabedoria, que se consegue através do Espírito Santo. Porém o Espírito Santo passava longe dos fariseus. Porém eles só liam as Escrituras como eles faziam. Não foi algo ruim em si. Porém, devido a eles conhecerem as Escrituras, mas os interesses egoístas deles impediam deles enxergarem o significado correto e profundo da missão de Cristo nesse mundo e da sua oferta de salvação. E isso faltou entendimento ao povo judeu. E havia tanta falta de sabedoria por parte dos judeus que um famoso rabino do primeiro século antes de Cristo, ele havia declarado o seguinte, que aquele que adquiriu para si as palavras da Torá, ou seja, o livro de Moisés, os 5 livros, obtém para si mesmo a vida do mundo por vir. Um pensamento antigo que o conhecimento da lei assegurava ao homem a vida eterna. Que absurdo, né? A lei não salva ninguém. Que salva, sim, você aceitar Jesus como Salvador e Senhor. E devemos reconhecer as importantes e numerosas diferenças que existiam entre as ideias propagadas por Jesus e as doutrinas desses líderes judaicos, e com isso havia discussões acaloradas, né? Porque alguns pronunciamentos de Jesus os incomodavam, deixavam eles irados por eles negarem os ensinamentos judaicos, onde eles diziam que nenhum homem pode ser um intermediário entre o Criador e outros homens. E eles não aceitavam Jesus, e eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus dizia para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14:6. A ideia de que o relacionamento especial de Jesus com o Deus Pai permitiria a salvação somente daqueles que acreditassem nele, Jesus e ele reafirmava as autoridades das Sagradas Escrituras que já afirmavam lá no Antigo Testamento. A primeira impressão poderia até parecer desnecessário que Jesus agisse dessa forma, agisse assim, pois os líderes judaicos já acreditavam na Bíblia, porém eles não tinham entendimento que lhes faltavam para entender bem que Jesus era o Filho de Deus que se encontrava nas Escrituras, e assim lhes faltava sabedoria. E diante desses religiosos judaicos céticos, né, Jesus enfatizava a verdade, a autoridade das Sagradas Escrituras, e sempre mostrava a todos quem ele era, não importando com as atitudes deles o quão fosse duros seus corações. Para nós entendermos as Sagradas Escrituras, nós temos que observar a unidade que existe das passagens do Antigo Testamento com o Novo Testamento, onde uma se completa com a outra.
e elas estão assim, interligadas, né, para um melhor entendimento, para apresentar o testemunho de Jesus e o cumprimento das promessas e profecias juntas, né, Antigo e Novo Testamento, narra a história da salvação. E como, por exemplo, na Isaías 40, versículo 3, o profeta dá esperança ao povo que estava cativo lá na Babilônia, em que ele avisa que Deus os tiraria de lá e também no futuro o Senhor os conduziria ao cumprimento da promessa e onde o profeta diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, que está lá em Isaías 43. E que tudo isto se cumpriu na pessoa de João Batista, que foi o precursor do caminho de Jesus, e que se repete essa mesma frase quando ele estava diante de Jesus e ele falava para os judeus. Se cumprindo a profecia que está em João 23, isso se realizou, né? Essas palavras de João Batista, que aqui no Novo Testamento, João Batista foi enviado justamente para preparar o caminho de Jesus aqui na terra. E também nós vemos um relacionamento entre Antigo e Novo Testamento, o Salmo 69, onde ele é conhecido como um salmo messiânico, escrito por Davi, onde ele aponta para o futuro a falta de zelo que os judeus tinham com o templo de Jerusalém, pela falta de respeito com o próprio Deus, que está lá em João 2, 16, 17, já no Novo Testamento. A casa de Deus tornou-se ali uma casa de negócios, e Jesus resolveu fazer uma limpeza dessa física, né, expulsando aqueles cambistas, vendedores de animais, daquele recinto. E também ele resolveu fazer uma reforma espiritual, mostrando a verdadeira adoração, como deveria ser feita. Em João 7,38, na festa dos tabernáculos, se cumpre a profecia de Jeremias 2,13, onde ele alerta o povo de Israel que deixassem de lado, alerta ao povo de Israel que eles deixaram de lado a fonte da água vivas, que é o Senhor Jesus, e buscaram água suja das cisternas rotas, podres, e que eles procurassem buscar águas puras, vivas em Cristo, que ele disse que nunca mais teriam sede aqueles que o procurassem, aqueles que o aceitassem, porque do corações deles fluiriam rios de água viva, e isso foi profetizado bem antes, lá por Jeremias 2,13. Já em Números 9,12, quando Deus fala a Moisés alertar ao povo quando alguém entre as gerações deles achar-se imundo por causa de algum motivo, por causa de um morto, no mês segundo, no crepúsculo da tarde, eles celebrariam a Páscoa em pães asmos, e era a oportunidade deles se purificarem. Eles comeriam com ervas amargas, deveriam comer, porém dela não deixaram nada até amanhã do outro dia, e dela não quebrarão nenhum osso algum do cordeiro oferecido naquele momento. O do cordeiro pascal deveria ser comido completa a carne, não deveriam sobrar nada, que deveriam comer todos o suficiente para todos, mas porém nenhum osso do cordeiro oferecido deveria ser quebrado, deveria ficar intacto. E vejam, Deus mais uma vez forneceu detalhes a respeito até do cordeiro que viria posterior, né, e ele providenciou isso na refeição pascual, e profecia que se cumpre lá em João 19,36, onde Jesus ele é morto na Páscoa, porém nenhum osso dele foi traspassado ou quebrado pelos soldados romanos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, que vai entender perfeitamente o Antigo Testamento, que ele se cumpre no Novo Testamento, em todas as ações de Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua vida missionária aqui, desde a sua morte e a sua ressurreição. E quando você
aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo estatutos e mandamentos, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque ele, Jesus, deu os sinais em Mateus 24, e quando ele, Jesus, vir a esse mundo, ele levará você, a sua família, seus filhos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos que se foram, que acreditaram em Jesus. E não é só isso. Você terá a oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.